Oiê, eu sou Hilton Kimas e esse é o meu podcast, o KimasCast, um espaço em que falo sobre o que sinto e penso. No episódio de hoje, falaremos sobre a dor e o porquê de não conseguirmos fugir dela. Em 2021, conheci um cantor independente chamado Taylor Armstrong. Sua sonoridade e musicalidade me encantaram logo de primeira. Desde lá, nunca mais parei de ouvir as músicas dele. E em um dos seus álbuns, lançados lá em 2020, existe uma música chamada Pack Your Bags, Faça Suas Malas, e logo de cara eu me senti muito cativado por essa canção, se tornando a minha segunda música favorita dele. A música conta que ele nasceu no Canadá, mas que bem cedinho, lá na terceira série, ele se mudou para os Estados Unidos. E isso foi uma mudança difícil porque ele tinha apenas 8 anos de idade. Ele perdeu a mãe muito jovem e disse que nunca esqueceria daquele dia, mas que estava tentando seguir em frente, tentando virar a página. O refrão da música é bem chiclete e diz basicamente assim, abre aspas, você pode fazer as suas malas, mas não pode fugir. Você pode se mudar, mas tudo continua igual. Você pode fazer as malas, mas não pode fugir da dor. Fecha aspas. Seguindo a música, no verso 2, ele diz sobre estar cansado de viver em um lugar temporário, que ele gostaria de se estabelecer e morar em um único lugar. Taylor deseja ter uma razão para ficar nesse lugar. Já quis se mudar para a Califórnia e ele está tentando seguir o seu caminho, seguir em frente. Na ponte da música, ele diz para não esperarmos entrar em um avião e que tudo vai desaparecer logo em seguida. Precisamos lidar com todas essas mágoas e erros, ou então eles nos seguirão e assombrarão até o dia de nossa morte. Eu não tenho muito o que dizer por aqui. O Taylor está correto quando ele diz que não dá para fugir da dor. Quando ele diz que não adianta a gente pegar um avião, se mudar de cidade, ficar se mudando o tempo inteiro. A dor sempre vai estar ali. Não podemos fugir da dor. Términos de relacionamentos amorosos são difíceis mesmo. Terminar uma amizade, caraca, é muito complicado. Lidar com o luto é extremamente doloroso. Ter um diagnóstico de câncer é extremamente difícil. Ter nossa saúde mental fragilizada é complicado demais. Todos os dias parece que a vida, ela nos dá um baque, nos dá um soco. A gente fica ansioso com coisas que deveria ser mais fácil de lidar. Como, por exemplo, a insatisfação com a carreira profissional. A insatisfação com algumas coisas que têm acontecido, que têm nos afligido. E às vezes a gente só quer se fechar no nosso mundinho. A gente só quer viver a nossa vida. A gente só quer nos proteger da dor, nos proteger de sofrer mais. Porque convenhamos, já tá muito difícil. E tudo que a gente não quer é ter mais dificuldades nessa vida. E cara, quem nunca foi jogar um joguinho porque só queria esquecer os problemas? Eu faço isso direto às vezes. Quem nunca quis dormir o dia inteiro só pra não ficar pensando e remoendo aquele assunto, aquela desavença? Quem nunca tomou um remedinho pra dormir só pra não ter que ficar pensando nas dores, pensando na dor, pensando em como resolver tal problema? Quem nunca só quis sair com os amigos pra não poder ficar em casa sozinho? Porque se a gente ficar sozinho, a gente vai ser obrigado a lidar com os nossos próprios monstros, a lidar com as nossas próprias dores, cara a cara. Cara, como é difícil, como é complicado. E é muito mais fácil pra gente ficar só reclamando, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, do que encarar os nossos próprios demônios, encarar as nossas dores e poder lutar contra elas. Nossa, esse ano mesmo dá pra nascer tantas vezes que eu só fui assistir um dorama pra poder fugir do que eu tava sentindo, do que eu tava pensando naquele momento, ou só pra calar a barulheira que tava na minha cabeça. Só Deus sabe quantas vezes eu fiz isso. Mas o que eu posso dizer é que não adiantou de nada eu tentar calar isso. Não adiantou de nada eu tentar deixar esses ruídos abafados, porque no silêncio da noite eles sempre voltam. E às vezes ele volta até pior. A gente fica com a cabeça muito mais bagunçada do que estava antes. Nossa, e como seria muito mais fácil eu aparecer aqui e falar, gente, vai ficar tudo bem. Nossa, essa dor ela vai passar. Mas a realidade é que ela não vai passar.
dependendo do que foi essa dor. O término de um relacionamento a gente pode até superar daqui a uns anos. O término de amizade a gente supera também, como já superei várias vezes. Mas isso não quer dizer que não seja complicado. E principalmente se isso for relacionado à dor do luto, cara, eu acho que nunca passa. Porque essa dor ela sempre vai existir. Eu não cheguei a perder ninguém extremamente importante, assim, na minha vida. Que eu falo extremamente importante no sentido de, tipo, eu convivo com essa pessoa todos os dias. Um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Eu não perdi. Então eu não posso dizer como que é viver com isso. Mas, por exemplo, meu pai, ele já perdeu o pai dele. E às vezes ele se pega pensando e ouvindo as músicas que o pai dele ouvia. E, cara, a dor sempre existe. Ela não foge dali. Ela não para de sentir. A gente não para de sentir essa dor. Ela tá sempre ali. E não adianta fugir. Eu já tentei fugir de algumas das minhas dores e não tem como fugir delas. Elas sempre voltam. Elas sempre estão ali como fantasmas. E falando sobre saúde mental, isso também é muito real. Porque esse ano eu me decidi fazer terapia. E eu preciso voltar na minha psicóloga. Mas eu fiz a minha primeira sessão. E como foi bom, sabe? Descarregar tudo aquilo que eu tava sentindo. E... não que eu não poderia fazer isso com os meus amigos. Mas a gente precisa de ajuda psicológica pra gente lidar com algumas coisas. Nem tudo a gente consegue lidar sozinho ou com os nossos amigos. A gente precisa de um profissional da saúde mental pra poder nos auxiliar e nos ajudar nisso. E eu não sei como é ter depressão ou nenhuma coisa desse tipo, porque eu não tenho depressão. Mas eu entendo que deve ser extremamente difícil você tentar fugir daquele sentimento de dor, daquele sentimento ruim. E é por isso que eu me encho de empatia com as pessoas que lutam todos os dias com seus problemas psicológicos. Eu luto com os meus problemas psicológicos, mas não é nada comparado a outras pessoas que eu conheço. E, cara, como é complicado. Como seria só mais fácil se a gente pegasse um avião pra Coreia do Sul, ou sei lá, pro Japão, pros Estados Unidos, e só colocar tudo de bom numa mala e esquecer. Como seria maravilhoso. Nossa, eu amaria pegar todos os meus erros do passado, todas as minhas mágoas, meus relacionamentos de amizade frustrados e meus relacionamentos amorosos também. Eu nunca me relacionei amorosamente, mas eu falo de gostar da pessoa e tudo mais, né? E como eu gostaria de colocar tudo isso numa mala, botar fogo, jogar fora e pegar só aquelas coisinhas boas e se mudar, pra fugir. Mas a real é que precisamos, todos os dias, tentar seguir em frente. Mesmo com tantas dores. Seja lá qual for a sua luta. Talvez você não conseguiu se perdoar por algum erro do passado. E talvez você vai se lembrar dele pelo resto da sua vida. Mas a gente não pode continuar fugindo. A gente tem que encarar. É quando no silêncio da noite a gente só tem os nossos pensamentos e temos que encará-lo. Falar, beleza, você existe, mas você não pode mais me assombrar. E você não pode mais fazer isso porque eu vou te encarar. De uma vez por todas. Talvez você vai me seguir pelo resto da minha vida, mas eu sei que você existe e eu não vou tentar te calar. Eu vou te enfrentar. A única forma de lidar com esses sentimentos, com essas dores, com esses pensamentos, não é fingindo que eles não existem, mas é lutando todos os dias, a gente dando um pouquinho de nós contra isso. Por isso, no final desse podcast, eu quero que você decida lutar todos os dias. Não te prometo que vai ser fácil, mas eu acredito que a gente consegue lidar com isso. E, cara, busque ajuda profissional. É muito importante a gente buscar ajuda profissional e ajuda dos nossos amigos e familiares, sabe? É sempre bom ter pessoas da nossa confiança pra estar nos ajudando. Não é vergonhoso você pedir ajuda. Eu tenho o costume de falar que o maior ato de força é ser vulnerável. E ser vulnerável não é fácil, mas é muito necessário. Então que essa mensagem, ela não seja uma mensagem ruim, mas uma mensagem sobre a gente enfrentar as nossas dores, porque fugir não vai adiantar de nada. Mas eu tenho certeza que a gente consegue enfrentá-las e consegue vencê-las.
todos os dias, um passo de cada vez. E não será fácil, mas não é impossível. E eu tenho certeza que você consegue. E se você estiver ouvindo isso e precisa de alguma ajuda, precisa conversar, desabafar, pode me chamar no Instagram. Talvez eu não responda com muita velocidade, mas eu vou me sentir muito grato de poder estar te ouvindo, de coração, de verdade. Esse episódio não teve um roteiro muito bem elaborado nem nada do tipo. É algo mais uma conversa íntima mesmo, como se eu estivesse cara a cara com você. E por isso que às vezes ele possa ter sido um pouco lento e estranho. Mas eu queria que esse papo fosse mais humano possível. E a gente tá chegando aqui pelo fim. Se você curtiu esse episódio, se foi benéfico pra você, se te ensinou algo novo, compartilhe com um amigo, uma amiga, alguém, qualquer pessoa. Sou muito grato a você que me acompanha por aqui. Me siga nas redes sociais, todas elas são @HiltonKimas, HILTONQUIMAS. Tamo junto, beijão no coração e até o próximo episódio. Muita força, você vai conseguir. Tchau.